Boa tarde, turma. Na aula anterior, nós estudamos a respeito da aceleração, certo? E a forma da aceleração apresentada foi essa, que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. E eu não sei se vocês se recordam que eu fiquei de explicar para vocês o que significava esse termo aqui, 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Aliás, eu tenho certeza que eu fiquei de dar essa explicação para vocês. Então vamos lá. O que será que significa esse metros por segundo ao quadrado? Como é que a gente chega a esse valor aqui na aceleração? Em primeiro lugar, vamos aqui para a equação da aceleração, né? Que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Para essa questão, nós vamos ter uma velocidade média de 4 metros por segundo, certo? Então, aqui, ó, velocidade média, 4 metros. Quando a gente coloca por segundo, a gente coloca o segundo aqui embaixo. Geralmente, né, de maneira estética, para facilitar visualmente, nós colocamos assim, 4 metros barra segundo. Mas esse barra aqui está indicando que os 4 metros é sobre o tempo, certo? Então, esteticamente, nós colocamos ela assim na horizontal, mas equacionalmente, de forma de equação matemática, né? Nós colocamos ela assim, 4 metros dividido por segundo. Aí, dividido por quem? Pelo tempo. O tempo, no caso dessa questão, era em segundos. Então, é dividido por segundo. Como aqui a gente tem uma fração, a gente aqui vai ter um embaixo. A gente subentende que tem um, vocês já estudaram isso em matemática. Então, aqui, teoricamente, nós vamos ter que a aceleração vai ser igual. Como é que a gente resolve uma continha desse tipo aqui envolvendo frações? Nós vamos repetir a primeira fração, ó, 4 metros por segundo. E agora multiplicado por quem? Multiplicado pelo inverso da segunda. Então, fica 1 sobre quem? Sobre S. Igual, tá? Então, quando eu tenho 4 metros vezes 1, eu vou ter aqui 4m, né? 4 metros. Dividido por quem? Aí aqui nós vamos ter S vezes S, dá quem? Dá S ao quadrado. Então, por isso que nós chegamos a 4 metros por segundo, ó, ao quadrado, certo? Eu escrevendo isso assim, é a mesma coisa que eu escrever isso assim, ó. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse quadrado vem justamente da equação, da relação das unidades de medidas expressa na equação. Aí vocês vão dizer, professora, toda vez eu vou precisar fazer isso? Não, eu só estou explicando para que vocês saibam a origem de onde vem ao quadrado. Então, a aceleração, ela é dada assim, ao quadrado. Aqui poderia ser quilômetros por hora, tá? Ao quadrado. E daí por diante, envolvendo a aceleração. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje, que está na página 144 do livro didático de vocês. Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, estudar mais, pega aí a página 144 do livro didático e vamos acompanhar o assunto que é a aceleração da gravidade. E aí, gente, vocês já pensaram por que os corpos não saem voando por aí? Por que é que você e eu e nós nos mantemos firmes no chão? Por que é que quando soltamos algum objeto, ele cai para baixo ao invés de ir para cima? Vocês pensaram nisso já alguma vez? Isso tudo está relacionado à aceleração da gravidade. Nesse caso, nós vamos trabalhar hoje com a aceleração da gravidade da Terra, certo? Porque todos os corpos, eles possuem a sua gravidade. Mas hoje nós vamos trabalhar com o que a gente chama de aceleração da gravidade da Terra, que é denominado aqui, ó, aceleração da gravidade, ela é simbolizada pela letra G.
Então, quando a gente aqui for tratar da aceleração da gravidade, nós vamos tratar aqui pela simbologia da letra G. Quando nós formos tratar em relação à aceleração da gravidade da Terra, nós vamos utilizar esse valor aqui, ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que é isso, professora? É uma constante calculada na física, certo? Que é responsável por calcular, né, que é uma fórmula, aliás, baseada em fórmulas, que chegando a esse consenso, chegou-se que a aceleração da gravidade é essa aqui. É G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, todos os corpos que estão aqui sobre a Terra, eles são atraídos pelo centro da Terra com essa aceleração aqui. Por isso que ao soltarmos um objeto, esse objeto não sai voando por aí. Ele é atraído para o centro da Terra e ele cai no chão. E ele é atraído pelo quê? Por essa força aqui, que é a força G, a força da aceleração da gravidade, que no caso da Terra vai ser 9,8. Especificando no caso da Terra, por quê? Porque cada corpo celeste, por exemplo, cada planeta vai ter uma aceleração diferente, certo? Uma aceleração da gravidade diferente. Então, veja bem aqui, ó. Aqui tem um trampolim, né, em uma região alta, aonde um objeto ele é abandonado do início aqui, certo? Qual que é o objeto? Vamos supor uma pedra, uma bola, alguma coisa do tipo. Então, a velocidade inicial desse objeto, aqui, a ser considerada a ser abandonado, é zero num tempo zero. A velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundo. As unidades de medida estão iguais. Teve uma aula que eu dei para vocês que foi conversão de unidade de medidas. Por quê? Porque essas unidades de medida nem sempre podem estar iguais. Quando elas não estão iguais, é necessário que haja a conversão. Mais para frente, possa ser que a gente faça alguma questão envolvendo isso. Vocês vão utilizar muito isso no ensino médio. Então, por um exemplo, nós temos aqui que após 1 segundo, a uma velocidade média de 9,8 metros por segundo, esse objeto percorreu 4,9 metros. Após 2 segundos, 14,7 metros e a uma velocidade média de 19,6 metros por segundo. E ao passo que a velocidade média foi aumentando, que o tempo foi aumentando, a velocidade média também foi aumentando. E o espaço também foi aumentando. Só que após 4 segundos, né, e com o espaço total percorrido de 34,3 metros, o objeto chega ao solo, a uma velocidade média de 39,2 metros por segundo. O que é que essa questão traz aqui para a gente? Traz que conforme cada segundo passava, certo? Era exercida uma velocidade média sobre o objeto de cerca de quanto? De cerca de 9,8 metros por segundo. Então, 9,8 metros por segundo mais 9,8, 19,6 metros, mais 9,8, 29,4 metros, mais 9,8, 39,2 metros por segundo. Então, ao passo que o tempo avançava, também avançava a velocidade média em 9,8 metros por segundo. Então, vejam bem, ó, esse desenho ao lado diz que a cada segundo de queda, o móvel tem sua velocidade aumentada em 9 metros por segundo, o que revela que está submetido a uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 9 metros por segundo a cada segundo. Então, olha, 9 metros por segundo, certo? A cada segundo que passava, ok? Então, para conversão de unidade de medida, como eu mostrei para vocês, metros por segundo, aqui também é o tempo em segundo, então segundo, né, as unidades vezes as mesmas unidades dá o quê? Dá metros por segundo ao quadrado, certo? Então, por isso que chega-se a esse resultado dessa variação de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Comumente na física, nós utilizamos a aceleração da gravidade de maneira arredondada. Então, ao invés de calcularmos a aceleração
da gravidade baseada em 9,8 metros por segundo ao quadrado, geralmente nós calculamos em 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tem questões que ela vai dizer, considere G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou considere G 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a questão vai geralmente especificar para vocês em relação ao que é isso, tá? Galileu e a queda livre. Isso aqui é um textozinho que fala a respeito de Galileu Galilei e o que ele fala a respeito da queda dos corpos com massas diferentes, né? E depois nós vamos ver isso. Como é que aconteceria? Como é que nós calcularíamos em relação à aceleração da gravidade? Então, a nossa aula de hoje é basicamente isso. Eu quero avisar para vocês que semana que vem nós vamos ter avaliação. E os conteúdos da avaliação vão ser os conteúdos vistos até agora. Então, para vocês, nós vamos trabalhar apenas com velocidade, movimento uniforme, movimento variado e aceleração, tá bom, gente? Então, fiquem com a atividade de hoje e até a nossa próxima aula.